E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do canal Parabólica, e vamos falar de filosofia. Hoje é um grande dia que nós vamos falar aí de Michel Foucault. Sim, o filósofo do século XX, que tem uma obra, eu não diria grande, tem uma obra gigantesca. Michel Foucault é um dos filósofos que cabe muito em uma redação. É um dos filósofos que, além de ser cobrado da prova, cabe muito numa redação pelos exemplos que ele passa para a gente, pelos exemplos que eu vou passar aqui para vocês, né, que trabalha na obra, e coisas que a gente pode desenvolver a partir da obra do Foucault. Então é uma obra gigantesca que fala de muitas coisas, e a gente vai falar aqui dessas várias, né, dessa variedade filosófica que o Michel Foucault traz para a gente. O que acontece sobre o Michel Foucault? É como se ele desse para a gente alguns exemplos, uma linha central da filosofia, de vários exemplos que acontecem na sociedade, e ele quer, mas não só ele, o Enem quer da gente que a gente pegue os exemplos que ele está dando e a gente consiga explorar em outras áreas. Vocês vão entender isso durante essa aula. Antes da gente começar, é lógico que eu vou pedir para você dar aquela curtida, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar aqui o comentário dando suas dicas, sugestões. Minha cachorrinha está aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer, então vamos dar uma força que a gente está em pleno desenvolvimento aqui do Parabólica e é sempre bom acreditar, apostar na democratização do ensino. É o que eu mais acredito na minha vida, ok? Vamos falar do Foucault. Foucault é um filósofo francês, acadêmico, do século XX, ele faleceu nos anos 80 do século XX, e ele era filho de médicos, né? O seu pai era cirurgião. Ele não foi um médico, mas ele desenvolveu muito nessa área. Ele foi para a filosofia, mas ele trabalhou muito com as mentalidades. Eu tive o prazer de ter a obra do Michel Foucault, né, sendo estudada. Eu estudei a obra do Michel Foucault durante minha graduação e após a graduação, falando de várias coisas, falando de arte, falando de discurso, entre outras coisas. É muito legal a gente conhecer a obra dele. E aí eu já começo, já falando para vocês aqui do primeiro assunto que o Foucault traz para a gente, que é trabalhar as mentalidades, trabalhar a loucura. Sim, sua obra, A História da Loucura, o Foucault ele faz um panorama do que é ser louco na nossa história e, além de trabalhar com isso, você fala, então ele só está trabalhando com saúde mental? Não, ele está estudando sociedade através da loucura. E é aí que vocês vão ter que pegar os exemplos dele e tentar aprofundar em outras áreas. Vocês querem saber? O Foucault dizia, o louco é porque a sociedade o quer. Ou o louco é porque a sociedade que define o que é o louco. O que é isso? Ao longo da história, o Foucault afirma para a gente que a loucura não era necessariamente, que ao longo da história a loucura não é necessariamente algo natural, assim como diziam os positivistas, e ela também não é uma doença. Não é uma doença onde o louco deve ser jogado no canto. A loucura é definida por um fator cultural. Ela é definida pelo tempo de acordo com a sociedade, de acordo com a cultura. E aí ele dá uns exemplos incríveis para a gente. O Foucault vai falar, ele vai dividir a loucura, a história da loucura, em 4 fases, em 4 partes que ele define a loucura de maneiras diferentes que a sociedade define essa loucura. Então vamos começar. Na primeira etapa, o Foucault está falando aí da Idade Média. A Idade Média é o período que durou do século V ao século XV depois de Cristo. É o exemplo que ele está usando. Para ele, na Idade Média, ele define que a sociedade dizia que o louco ele era basicamente um visionário, o louco era basicamente um sábio. Vamos passar um panorama aqui, contextualizar a Idade Média para vocês. Na Idade Média, as pessoas preferiam estar atreladas à zona rural, aos feudos, porque o feudo é o que dava proteção para elas. A gente já falou de história aqui, para vocês verem como é que a filosofia está muito próxima da história. Durante a Idade Média, as pessoas preferiam viver nos feudos, né, onde você tinha os nobres, você tinha os senhores feudais, você tinha os reis, e aí os camponeses, eles procuravam um senhor feudal para poder viver ali, né, eles trocavam, eles tinham uma relação de vassalagem, uma relação de servidão, porque não existia uma lei, existiam dogmas impostos pela Igreja Católica, mas não existiam leis. Então ficar fora da proteção de um feudo
era estar sujeito a passar por crimes, onde você tinha homicídios, onde você tinha caso de estupros. Então viver dentro, não que no feudo os senhores feudais abusavam de fato, mas fora do feudo você tinha menos proteção no contexto do que era a Idade Média, tá? E aí aqueles que se sujeitavam a viver livremente eram os chamados loucos. Eram aqueles que conheciam muito mais o mundo do que uma pessoa que ficava dentro de um feudo. Porque dentro de um feudo, o raio de quilômetro que se conhecia durante a Idade Média não passava de mais ou menos 10 quilômetros. Você não conseguia saber o que tinha após isso nos períodos mais sombrios da Idade Média. As pessoas tinham medo de sair, as pessoas estavam atreladas ao feudo que era autossuficiente, onde precariamente você conseguiria viver. E aqueles que andavam, os andarilhos, que conheciam o mundo, muitos deles eram chamados de loucos. Então a sociedade definia na Idade Média, o louco era o visionário, era o sábio, aquele que conhecia o mundo. E às vezes ele trazia informações por onde ele passava, que as pessoas ficavam, ou se elas ficavam com dúvida, mas elas pelo menos elas pensavam, nossa, ele falou que após aquele período, após aquele processo, tem isso, tem aquilo. Vocês já assistiram, por exemplo, a série Vikings? Eu tenho certeza que muita gente assistiu, que tem lá um andarilho que conhece, que fala para os vikings, né? Fala para eles, né? Onde tem coisas, que tem terras para lá, terras para lá. Por que que ele conhece? Porque ele viajou, ele não estava atrelado a nada, então ele foi, ele era um homem livre. Esse é o contexto da loucura que o Foucault traz para a gente na Idade Média. Só que quando chega no século XV, a gente sai da Idade Média e começa a entrar na Idade Moderna, num período onde as coisas estão renascendo. Então, a gente está vivendo agora o Renascimento na Europa, né? Onde a vida cultural está renascendo, coisa que a Idade Média, segundo eles, a Idade Média trancou, a Idade Média fechou. E aí as pessoas começam a ter um pouco mais de conhecimento, as pessoas começam a buscar mais formas empíricas de conhecimento, vivências, e começam a ver que o mundo não era tão fechado nos feudos. E é lógico que a concepção de loucura vai se transformar junto com a transformação da sociedade. O louco, ele não passa mais a ser esse visionário, esse andarilho, esse cara. O louco é aquele que tem a palavra e a sua palavra é uma palavra de paixão. A palavra do louco é uma palavra esotérica, aquele que fala muito, que sabe das coisas, mas ele não é tão levado mais a sério quanto era na Idade Média enquanto sábio. Por quê? Porque agora é como se as pessoas que não eram consideradas loucas, elas estão tendo acesso ao maior conhecimento. Vale lembrar que o Renascimento é o período onde começam as grandes navegações, que os seres humanos eles saem daquele raio de quilômetro pequeno, curto, que eu falei para vocês da Idade Média, e começam a conhecer o mundo. Então, o louco, a palavra do louco é a palavra esotérica, é um conhecimento restrito, é um conhecimento fechado. Ele já não é aquele que tem um conhecimento tão amplo, mas ele procura aprofundar num conhecimento mais restrito, onde as pessoas não têm tanto esse conhecimento. E a sua palavra é dada como uma palavra de paixão, é aquele homem que é movido por sentimentos. Esse é o louco do Renascimento. Só que não para por aí, porque eu falei para vocês que são quatro fases da loucura que o Foucault fala para a gente. E aí ele fala pra gente que do século XVI e no século XVII, que a gente sabe que já é a Idade Moderna, né? Mas o Foucault fala que é uma idade clássica da loucura. Que aí ele já dá um comportamento diferente. O louco já é o abandonado pela sociedade. Século XVI e século XVII, nessa idade clássica da loucura que o Foucault fala pra gente, o louco ele já não é mais escutado. Nem de forma como algo, a sabedoria, como era na Idade Média, e nem de forma movida pela paixão esotérica, um conhecimento restrito, como era no Renascimento. O louco agora é um ninguém perante a sociedade, mas é tão ninguém que quando ele abre a boca, ele pode ser tratado como criminoso, ele é o diferente da sociedade. O louco, então, ele tem que ser confinado. A palavra do louco não serve. A palavra do louco está sempre condicionada ao que a sociedade vai definir o que é certo e o que é errado. Vai fazer julgamento sobre a palavra do louco. É um padrão, é quase um conceito que a gente vai falar de maniqueísta.
o que está certo, o que está errado. Aqueles que têm a voz da razão, aqueles que estudam, isso vem muito de Descartes, o filósofo Descartes, que a gente já estudou aqui, que trabalha com métodos científicos, né, que seria o método cartesiano. Ele vai falar para a gente, tem coisas que a gente não precisa, né, a sociedade vai definir, fala, tem coisas que a gente não merece ser estudado necessariamente, e aí a palavra do louco vai ser uma palavra sozinha, uma palavra que vaga na solidão. Eu estou muito poético hoje, né, do jeito de falar, mas tudo bem. É uma palavra que vaga na solidão. Então o louco ele vai ser colocado como basicamente um criminoso. Aquele que é louco, considerado louco, ele é enxergado pelos outros, né? Ele é visto, enxergado, existe a palavra? Não sei. Ele é visto pelos outros assim, ó. Entendendo? Então assim, é um conceito diferente que a sociedade está trazendo. Mas o Foucault, ele vai falar que o tempo está passando, a sociedade transforma e a loucura transforma. E a partir do século XVIII, a loucura é vista de outra maneira. Por quê? Vamos pensar no contexto do século XVIII. O que tem no século XVIII que é extremamente importante para o pensamento filosófico, para o pensamento da história, da construção da sociedade? É o iluminismo. O iluminismo seria, então, uma corrente filosófica que ultrapassa só o padrão da filosofia. O iluminismo ele vai buscar a ciência de uma forma geral, buscar conhecimentos científicos, empíricos, vai buscar muito mais a razão. Então é lógico que a loucura também se transforma, porque a loucura passa a ser estudada a partir do século XVIII. Não é simplesmente vista, a loucura passa a ser estudada. E o que vai acontecer no século XVIII? O louco é tratado como um doente mental que necessita de cuidados médicos. E esse do século XVIII vem até hoje. Tira o confinamento do louco e coloca nos cuidados médicos. Esse é o conceito da loucura. Vocês percebem que a loucura ela é definida por uma questão de cultura da sociedade, por uma questão de olhar da sociedade sobre a loucura. Vocês percebem isso? Agora, o Foucault falou da loucura. E como eu falei para vocês, ele dá um tronco para a gente central de exemplo que a gente deve explorar, até mesmo para fazer a redação. Imagina só que a loucura ela é vista pela sociedade, mas imagina se a gente trocar o exemplo da loucura, isso que é um exercício legal de se fazer, que você pode fazer para a sua redação, treinar isso. E trabalhar com outras coisas que também são colocadas pela sociedade. Como, por exemplo, acho que o melhor exemplo que a gente pode usar é o padrão estético de beleza. A beleza é para cada sociedade. O belo na Grécia Antiga é o belo diferente de hoje. Vocês entendem? Então, a beleza ela é totalmente também desenhada, moldada de acordo com a cultura. Nunca vou esquecer quando eu estava agora eu vou usar os meus exemplos, horrorosos exemplos. Mas quando eu estava na graduação, que uma amiga minha, eu estava sem camisa uma vez, você entrega, você fala alguma besteira? Não, né? Eu só estava sem camisa, a gente ia sair, eu fui tomar banho e tal. Aí eu passei no corredor sem camisa, ela estava me esperando lá em casa. E ela falou assim para mim, você tem corpo, né? Eu sempre tive o corpo muito arredondado, né? Arredondado, formas arredondadas do corpo. E eu era magrinho, mas assim, as formas, enfim, vocês entenderam. E ela falou, nossa, você tem um corpo renascentista. E eu falei para ela assim, o que você quer dizer com isso? Ela falou assim, você tem formas arredondadas, as definições, não era forte não, tá gente? Era magro, mas as formas das definições eram bem arredondadas. Ela falou, você tem formas arredondadas, assim como as pinturas renascentistas, né? Então, assim, que era o padrão de beleza do Renascimento. Isso vai mudando com o tempo. Então, você tem, por exemplo, pensa no que a sociedade brasileira hoje pensa no que é um padrão de beleza. Isso é muito ruim, isso é muito triste, porque é péssimo você pensar numa estética nesse sentido, julgamentos por questões estéticas. Tem muita coisa que a gente pode aprofundar nesse sentido, mas a sociedade define. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro exemplo aqui. Eu sou uma pessoa, que é legal você usar os exemplos, porque o Foucault abre esse espaço para a gente. Eu uso suspensório. Eu acho muito prático usar suspensório. Tem um bom tempo que eu não tenho usado, mas eu costumo usar meu suspensóriozinho. Tá? Acho que tem vídeos antigos no canal que eu estou de suspensório. E quando eu vou trabalhar de suspensório, fica todo mundo olhando. Porque acha que suspensório é algo referente a pessoas mais velhas, né? E
O suspensório é algo que assim, me apetece, no sentido de que ser muito mais prático para mim do que eu sinto, eu acho que segura muito melhor a calça, e eu gosto também do estilo visual do suspensório. Se você tiver uma pessoa cheia de piercing na cara, toda tatuada no rosto todo, e o de suspensório, as pessoas tendem a olhar mais para o suspensório do que para a pessoa de piercing. Acho que talvez eu esteja exagerando. Mas é porque as pessoas vão definindo, né? A sociedade vai definindo esses padrões estéticos, esses padrões de comportamento, essas coisas todas, né? Então, é algo muito a se pensar, é algo muito a poder se explorar em relação ao Foucault, assim como outros exemplos que vocês podem utilizar do que a sociedade define. Agora, ainda falando dessa questão de definição pela sociedade, a gente entra num outro tema que o Foucault trabalha aqui para a gente também, que abre, né, abre conceitos, minha cachorrinha desceu ali, que abre discussões para outras áreas também, mas que está ligada à questão da definição da sociedade, que é a relação de poder. Vocês percebem que a sociedade ela acaba exercendo uma norma, um padrão, que é uma relação de poder, porque ela define o seu padrão, ela define o que é. Vocês percebem isso? E aí a gente entra, por conta disso, num outro conceito. Eu estou olhando minha cachorrinha, que ela desceu, não sei se ela apareceu no vídeo. Ele entra num outro conceito que a gente vai trabalhar aí numa obra chamada Vigiar e Punir, que também é fantástica sobre a obra do Foucault. Quase que eu falo sobre a obra do Rousseau, a obra do Foucault. Que a gente está sendo vigiado a todo momento na sociedade. Logo, esse padrão de comportamento que a gente segue, essa forma de se vestir de um jeito e não do outro, que você talvez se sinta melhor, mas você não se veste, é porque você está sempre sendo vigiado. Essa sociedade está impondo normas a você, que o Foucault fala que a gente segue muito mais normas do que leis, necessariamente. Você se preocupa muito mais com o que o outro vai pensar de você, você se preocupa muito de como andar na rua dessa maneira. É claro que tem aqueles momentos que a gente aperta aquela famosa tecla e vai. Mas mesmo assim a gente ainda tem uma questão moral que está, né, caindo sobre nossas cabeças, que a gente começa a pensar. E aí o Foucault fala isso pra gente. Nós estamos constantemente sendo vigiados. A gente está o tempo todo seguindo normas que não necessariamente podem ser benéficas para a gente, mas a gente segue, é como se o ser humano nós fôssemos sempre enclausurados, como se a gente estivesse sempre recebendo essa relação de poder que é imposta de alguma maneira de cima para baixo, ou dessa sociedade para a gente. E aí que o Foucault vai falar sobre o Vigiar e Punir do sistema carcerário. Ele faz uma crítica ao sistema penitenciário, que é mais uma crítica que ele trabalha com a questão punitiva, com a questão do sistema penitenciário, que vocês devem abrir os horizontes, tá? Ele vai principalmente usar o exemplo do Jeremy Bentham, que vai ser o criador de um sistema carcerário, um sistema de vigilância, olha só, um sistema de vigilância chamado panóptico, ou panóptico ou panótico, como vocês quiserem chamar. Vamos primeiro para o contexto da palavra, do termo panótico. Panótico, pan significa união ou unificação. Ótico vem de visão. O sistema panótico, que é o que o Foucault usa como exemplo para fazer a sua crítica sobre essa normatização da sociedade, é um sistema circular de prisão, onde existe uma torre no centro, vou sempre colocando imagens para vocês perceberem isso, uma torre no centro do sistema penitenciário que consegue ter uma visão a 360 graus de todas as celas da penitenciária. Então todos os presos são vistos 24 horas por dia, 360 graus por essa torre que está observando. Essa torre está vigiando, está olhando o comportamento de todos os presos, está tirando o mínimo de direito à sua privacidade. Esse é o sistema panótico. O Foucault, ele fala que esse sistema panótico, tá? É isso aí. Vocês não precisam pensar só no sistema penitenciário, mas vocês devem pensar no sistema panótico olhando para a nossa sociedade. Estamos sempre sendo vigiados. Estamos sendo vigiados na escola, temos câmeras para todos os lados. Você entra no supermercado, tem câmera que vigia o teu comportamento. Você está sendo vigiado no hospital.
há sempre um padrão que está sendo imposto para você e você não rompe esse padrão porque você está constantemente sendo vigiado. Às vezes você está sendo vigiado até mesmo dentro de casa. Eu já falei, inclusive, fiz um vídeo sobre o que é totalitarismo aqui no canal, vou deixar na descrição ou vou deixar melhor no card para vocês, um vídeo antigo que eu fiz ainda. Nem usava microfone, acho que eu fiz esse vídeo, inclusive na casa da minha mãe, então estava a céu aberto, mas que eu falo o que é o totalitarismo, né? Esse sistema que vigia, que é totalitário, o que seria uma ditadura totalitária, e qual que é a diferença sobre o autoritarismo, que você se sente vigiado até mesmo dentro de casa, então é algo que entra na sua mente, entra na sua cabeça. Esse é o sistema panóptico. Pensa na sociedade dessa maneira, pensa que você está sendo visto de alguma maneira, você está sendo imposto, né? As normas, esses padrões sociais estão impondo a você algo, né? E aí o Foucault fala pra gente que quando o sujeito, aí ele fala especificamente do sistema carcerário, sistema penitenciário, vai que cai isso na sua redação do Enem, é legal você aprofundar sobre isso, que o sistema penitenciário nosso, a questão da punição, porque a gente falou até agora de vigiar, dessa sociedade que a gente está sempre sendo vigiado. Mas e a punição? A punição para o Foucault é algo que coloca para a gente aqui, que tenta atemorizar, dar um temor para o criminoso, dar um temor para a pessoa que cometeu aí uma infração, o crime. Por quê? Porque para o Foucault, a gente sempre pensa numa punição, quando ele fala para a gente que lá desde os tempos da Idade Média, aí ele trabalha no século XVIII, ele fala sobre inclusive a Revolução Francesa, é que os reis absolutistas, quando eles puniam uma pessoa, eles puniam em praça pública, essa pessoa ela era torturada antes da morte. Pensa no caso, por exemplo, de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, quando foi enforcado Joaquim José da Silva Xavier, né, foi em praça pública para todos verem o que não se faz quando se trai a coroa portuguesa. Você sempre tenta punir por uma questão de atemorizar os outros, mostrar que não se deve fazer. E até mesmo uma punição que não necessariamente é a morte, você pune a pessoa de uma maneira que você tenta enclausurar, tentar tirar todos os direitos possíveis dessa pessoa para ela não fazer mais. Mas para o Foucault, a gente sabe muito bem isso, que até trabalhando com uma questão psicológica, isso não funciona muito bem. Porque seria muito mais interessante fazer uma punição de modo que essa pessoa ela tenha uma ideia, que ela consiga repensar a sua vida dentro da prisão. Ela consiga pensar que a vida dela, de alguma forma, estava errada, que os seus atos foram errados e a partir daí se constrói uma sociedade melhor. Porque as pessoas têm muito medo dessa punição, mas isso não dá muito certo, de uma punição extremamente violenta. Mas não seria interessante a gente transformar essa sociedade para o nosso bem, em vez de só punir? Isso é um negócio que está sendo discutido no mundo inteiro, sempre foi. No Brasil é muito discutido, principalmente quando se fala em porte de armas, não é isso? Eu não quero entrar nesse assunto especificamente, mas vocês percebem o teor, né? Olhando meu tempo aqui, o teor da discussão que o Foucault está trazendo para a gente. Foucault diz que punir uma pessoa, deixar ela presa, confinada, mas não dá nenhum direito, só alimentação, não dá nenhuma atividade que faça com que ela repense na vida, que ela repense no que é uma sociedade, na função que ela poderia ter nessa sociedade e não teve até agora, é muito mais barato para o Estado. O Estado não gasta com isso, que é muito fácil você enclausurar uma pessoa numa cela com várias pessoas e fica lá preso, só sendo punido, que quando essa pessoa sair, às vezes ela sai até com um comportamento mais agressivo. Só que, se você dá condições para essa pessoa repensar, se você tem um projeto muito mais amplo, né? Você está fazendo o quê? Você está gastando mais dinheiro, o Estado gasta muito mais dinheiro e o preso gera gasto para o Estado. Então é mais fácil que o preso não tenha, já que ele já gera gasto de estar ali, de alimentação e, por exemplo, do cárcere, que seja um gasto mínimo, mas que dá o que eu posso falar para vocês, que dá um tipo de reação para a sociedade que talvez, se esse preso repensasse, se ele tivesse outras atividades, se ele tivesse um sistema muito mais complexo para trabalhar com ele,
Vocês entendem? E aí, eu trabalho muito com essa ideia, como eu falei para vocês que o Foucault gosta de levar isso para outros assuntos, a escola enquanto punição. Enquanto eu fui professor de escola, uma das coisas, né, eu fiz um vídeo inclusive recente falando da minha depressão, desse sistema educacional que a gente tem. Quando nós professores íamos reunir no final do ano para discutir a situação dos estudantes, uma das coisas que me desanimava muito é que sempre vinha a coordenadora de ensino e queria que a gente passasse todos os estudantes, não reprovasse nenhum estudante, porque é gasto para o Estado, era naquele caso gasto para o município manter esse estudante. E a discussão que se fazia, que os professores muito bem, eu tive a sorte e a honra de trabalhar com professores muito bem envolvidos com a educação na escola, eles diziam muito, que eu lembro muito bem isso, eles diziam muito que a reprova de um estudante, ela não é simplesmente vou reprovar para te punir. Infelizmente, o Estado, o poder público e muitas pessoas não pensam assim. Se reprovava aquele estudante quando você entendia que esse estudante ele deve ter uma segunda chance porque ele tem capacidades de melhorar. Você reprova um estudante pensando, teoricamente é assim, na prática não é isso que funciona, tá? Porque você sabe que esse estudante ele precisa repensar um pouco e você precisa propor para ele uma nova forma, você precisa propor para ele uma nova condição onde você diga para ele, você está fazendo de novo, não é porque você está punindo, porque você aprontou, porque você, sei lá o que você fez, você não fez prova, você não fez os trabalhos, é porque nós enxergamos em você a condição de ser melhor, a condição de repensar isso. E aí o que acontece? E aí você reprova ele, mas tentando dar para ele essa nova condição. Só que no sistema tão precário que a gente tem, você não consegue dessa condição na reprova. Aí, infelizmente, o estudante acaba virando mais um. E aí o Estado prefere fazer o quê? Com que esse estudante passe de ano. Que na linguagem da escola eles acabam chamando de diploma social. Ele veio, interagiu, foi embora. Mas espera aí, você perdeu. Você perdeu a possibilidade de ajudar a criar um cidadão consciente. Vocês entendem a grandiosidade que é o Foucault para a gente? Vocês percebem isso? Para fechar, eu quero dar uma dica de filme que pode ajudar, que é uma dica de filme que trabalha com a questão carcerária. É um dos filmes que eu mais gosto. Não é necessariamente específico sobre a questão carcerária, mas dá um pouco do exemplo que eu estou passando para vocês. Assistam e deixem aqui nos comentários. Se você já assistiu, coloque aqui. Eu vou falar para vocês de um filme que é estrelado pelo Edward Norton, que eu gosto pra caramba, que é Uma Outra História Americana. Uma sinopse rápida. O Edward Norton, ele era um líder neonazista, né? O ator, né? O personagem que o Edward Norton faz, ele era um líder neonazista nos Estados Unidos que praticava crimes contra imigrantes, né? Contra pessoas que ele acreditava que não deveriam tirar o emprego dos verdadeiros americanos brancos, né? E em um determinado momento ele acaba sendo preso. E dentro da prisão ele precisa conviver com a adversidade étnica, que ele percebe que existem outras culturas. Ele começa a repensar tudo o que ele fez dentro da prisão. Ele começa a repensar. Longe da prisão que ele foi preso ser uma prisão que dava condições para isso, que tinha um sistema, mas é pela questão dele ter que conviver, os diálogos que ele tem. Então, assistam esse filme do Edward Norton, que é Uma Outra História Americana. Eu não tenho certeza se está no catálogo do Netflix, porque antes estava, não sei, porque a Netflix sempre tira do catálogo algumas coisas, deixa eu ver o tempo meu ali. Mas assistam e pensem sobre a obra do Foucault, pensem sobre isso que a gente está falando, que a gente tem aí um campo, né? A gente, na verdade, tem um mar para nadar de braçada na sua redação. Então, tá aí o meu recado, tá aí a videoaula que eu fiz com muito carinho, com muito prazer aqui para vocês. Deixe nos comentários, eu vou lembrar você, está fechando o vídeo, não deixe de dar aquela curtida para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui e se inscrever se não for inscrito ainda, certo? Gente, foi um grande prazer, eu vou ficando por aqui, grande beijo, fui!